Olá, eu sou a Alessandra e estou falando de Porto Alegre pelo Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna. Hoje nós vamos falar sobre tráfico de crianças e abuso sexual intrafamiliar, sendo a terceira live do nosso projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra Mulheres e Crianças. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas mais perversas de violência, pois se caracteriza pelo uso da sexualidade desta população, de maneira a violar seus direitos sexuais e da sua intimidade. Essa faceta da violência apresenta-se de maneira desigual e é estabelecida pelas relações de poder, mando e obediência, principalmente quando a vítima é uma criança ou um adolescente. A violência sexual, devido à sua complexidade, divide-se em abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar, e exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. O abuso sexual intrafamiliar define-se pelo uso da sexualidade da criança ou adolescente por pessoas com vínculo de parentescos. E o abuso extrafamiliar, quando abusadores não têm vínculos. E, surpreendentemente, a maioria do material produzido e a exploração vem exatamente de pessoas conhecidas das crianças e adolescentes. Para falar sobre isso, convidamos Vanessa Lima, fundadora do MILA, Movimento Infância Livre de Abuso, e a Clau, do Feministas Anti-Pedofilia. Bom dia, gurias. Bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui. Tudo bom, né, Vanessa? A gente começa, então, com a Clau, né? Pode trazer um pouco de informações do Feministas, né? Antipedofilia, e a gente começa o nosso debate. Bom dia, pessoal. Eu sou a Cláudia, Feministas Antipedofilia, sou uma das 3 componentes, por enquanto nós estamos com 3 apenas, né? A Feministas Antipedofilia começou em janeiro de 2019, com uma proposta de um feminismo mais abrangente, um feminismo mais voltado à proteção da mulher, da criança e do adolescente. A gente sempre sentiu essa lacuna aqui no feminismo brasileiro. Eu não sei exatamente como é isso no exterior. Eu vi em algumas lives, parece que no exterior tem uma abrangência maior da militância materna no feminismo e também da proteção à infância e adolescência. Aqui no Brasil, a gente sempre sentiu essa lacuna. Continuamos sentindo, né? Porque, na verdade, a Feministas Antipedofilia, ela é um projeto de educação e informação. Ela não é um grupo de militância, ela não é um coletivo. O objetivo é trabalhar isso nas redes sociais, em princípio, né? É claro que, pessoalmente, a gente tem aí a nossa militância presencial também, como feministas, como militantes maternas, como apoiadoras das causas maternas, mas especificamente, esse trabalho, ele está nas redes sociais, Facebook e Instagram, né? A gente pretende futuramente ter um canal também de YouTube e ter um site, né, uma plataforma. Dito isso, o que ficou a meu cargo aqui foi o tráfico infantil, né, tráfico de crianças. Para a gente poder falar de tráfico de crianças, a gente tem que falar do tráfico humano, né? Porque o tráfico de crianças, ele é parte do tráfico humano, ele representa aí em torno de 30% do tráfico de pessoas no mundo. As crianças, elas são traficadas, via de regra, para exploração sexual. A exploração sexual, ela por si só, ela já representa a maior parte do tráfico humano mundial, né? Aqui no Brasil também não é diferente. Eu peguei aqui alguns dados da ONU, que é um relatório da ONU que saiu em 2018. Recomendo verem esse relatório, ele está todo em inglês, mas ele é bem intuitivo, porque ele tem tudo que está colocado lá. Tem figuras, os gráficos são muito simples, é bastante intuitivo, tem ilustrações, então dá para a gente ver os números com bastante precisão, não precisa exatamente saber inglês para entender esse relatório. E nesse relatório está dizendo lá, ele foi feito entre 2014 e 2016, que foi onde eles levantaram o maior número de dados, o Brasil também participou desse relatório, e lá está dito isso, né, 30% do tráfico
de pessoas, de crianças e adolescentes, né? A ONU, no protocolo de Palermo, do qual o Brasil é signatário, ela define o tráfico humano, eu vou ler aqui para vocês a definição, para ficar mais fácil. Ela define como recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de pessoas por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade, ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração. É importante aí essa noção de consentimento, né? Porque muita gente acha que se a pessoa recebeu algum pagamento, ela está consentindo, né? Isso é uma meia-verdade, né? Principalmente quando se refere à exploração sexual. O tráfico de pessoas é o terceiro negócio mais rentável depois do tráfico de drogas e de armas. E ele é maior em países com pobreza e desigualdade social. Logicamente, né? A pobreza e a desigualdade social, elas geram esse tipo de coisa, inclusive a desinformação das pessoas em compreender que elas estão sendo aliciadas, né? Principalmente as crianças. Isso tem muito a ver com a questão da educação. As pessoas contestam aí a educação sexual nas escolas, por exemplo, né? A educação sexual, ela também previne o tráfico de pessoas, porque ela também orienta sobre a questão do aliciamento. Né? A gente sabe que, por exemplo, os cafetões, eles têm as técnicas de aliciamento, né? E se uma criança, ela tá ligada, ela vai saber, ela vai conseguir entender que aquilo ali é uma tentativa de afastá-la da família, né? É uma tentativa mesmo ou mesmo de sequestro, né? Então, a educação sexual aí tem um papel muito importante também na prevenção do tráfico infantil, do tráfico sexual infantil. Esse conceito de infância, adolescência, ele é uma coisa recente, né? Ele não é uma coisa que foi muito definida, assim, ao longo da história, né? As crianças aí, ao longo da história, sempre foram vistas como adultos em miniatura, né? Hoje em dia, isso já é definido de uma outra forma. A criança, ela é vista como alvo de proteção, de cuidado, e ela é sujeito de direitos. Ela não é mais um objeto, ela não é mais uma propriedade, não é mais uma posse, mas ela é um sujeito de direito, né? O ECA é um marco né, no Brasil, do que é a infância, né? Tanto que o ECA define, né, a infância entre 0 e 12 anos, né? 12 anos incompletos. Eu peguei esses dados que eu peguei da UNODC, né, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Ele traz alguns dados muito interessantes aqui, algumas informações muito interessantes, que é importante a gente saber, até para a gente poder definir o que é o tráfico sexual, né? Tráfico humano e exploração sexual. O principal objetivo do tráfico humano é a exploração sexual. E a ONU, ela colheu esses dados de 142 países, entre eles o Brasil, entre 2014 e 2016. Isso está publicado no site da ONU, tá? Foi publicado em 2018. E em 2004, eles trazem uma informação um comparativo bastante interessante. Em 2004, cerca de 10 mil pessoas foram traficadas. Em 2016, esse número saltou para 25 mil. Dentro dessa análise que a ONU fez, ela relaciona esse boom, né, esse aumento do tráfico humano com os conflitos armados. E também, esse paralelo é traçado também quando a gente vê que 72% das pessoas traficadas eram do sexo feminino. Por quê? Porque nos conflitos armados, existe o sequestro de mulheres e meninas para a escravidão sexual. Por quê? Porque isso é usado, as mulheres e meninas, elas são usadas como incentivo para o engajamento de homens e meninos nos conflitos armados. Né? Porque elas são usadas como pagamento, elas são usadas para casamento forçado, como escravas sexuais.
Dessas pessoas traficadas aqui, né, repetindo aqui, 30% eram crianças, criança, no caso da ONU, crianças são os menores de 18, tá? Eles não distinguem criança e adolescente. São os menores de 18 anos e o maior número de meninas. 83% eram meninas nesse levantamento, né? Na América Central, um dado importante é que na América Central predomina o dado de meninas. Por quê? Região turística. Onde é região turística, o tráfico de meninas é maior, o tráfico sexual é maior, né? Em todas as regiões de conflitos armados, a exploração sexual é predominante. Sobre essa questão dos grupos armados e essa questão também da mulher ser usada, a criança, ser usada como um pagamento, né, pelo trabalho do soldado, entre aspas, aí, do soldado aí dos conflitos armados, desses grupos guerrilheiros, esses grupos que estão aí travando guerrilhas aí em alguns países do mundo. Um exemplo disso, a própria guerra da Síria, né, aquela região ali do Kurdistão e locais aí na própria África mesmo. Um exemplo disso é o Boko Haram, né, o Boko Haram ali na Nigéria, quando eles sequestraram aquelas meninas estudantes, né, esse é um dos exemplos, né. Isso é muito comum nesses locais. E a gente tem aqui a história também na Nadia Murad, né? A Nadia Murad, hoje ela é embaixadora da boa vontade do UNODC, né, da ONU, para a dignidade dos sobreviventes de tráfico de pessoas. Ela foi vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2018. Quando ela tinha 19 anos, ela foi vendida e explorada sexualmente junto com milhares de outras meninas e mulheres do povo Yazidi, que é um povo ali do Kurdistão, pelo Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico tomou o controle ali da comunidade dela no Iraque e ela foi traficada. E isso acontece muito com meninas de campos de refugiados, que são obrigadas ao casamento, elas são mandadas para a escravidão sexual em países vizinhos. Então, tem essa história da Nadia Murad, é muito fácil de encontrar, é só jogar Nadia Murad aí no Google, que vocês vão encontrar a história dela. É uma história muito interessante, uma história de superação, e hoje ela é uma mulher que luta pela libertação dessas vítimas, né? E o tráfico de pessoas e de crianças, especificamente, né, especificamente de crianças, ele pode ser basicamente para exploração sexual na prostituição, pornografia, né, produção de pornografia, escravidão sexual particular, por exemplo, um casamento forçado, né, pega-se a criança, põe ali dentro de casa e explora-se essa criança ali no âmbito doméstico, né. Para trabalho forçado, né, exemplo de trabalho forçado são os cacauais, onde aí sim se concentra mais o trabalho forçado de meninos, né. Os cacauais são um exemplo disso, né, as plantações de cacau na África e mesmo no Brasil também. No Brasil também existem denúncias no Brasil de tráfico de pessoas para trabalhar nos cacauais, infelizmente, né. Tem um documentário que chama The Dark Side Chocolate, que é o lado negro do chocolate. Esse documentário está no YouTube e ele conta essa história de meninos traficados para trabalhar nos cacauais. As crianças também são muito traficadas para mendicância, né? Quem viu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, o filme fala muito disso, né? Das crianças que são ali aliciadas para mendigar, mendigar e levar o dinheiro pro explorador. Também as crianças também são traficadas para adoção ilegal. Isso acontece muito em países pobres, né, pegam essas crianças e traficam para ser vendidas aí para adoção ilegal e também, infelizmente, retirada de órgãos, né. Isso tem crescido bastante também. Por que é tão mais fácil traficar crianças, né? Obviamente, né, a compreensão física da criança, né, a dificuldade em oferecer... A minha gata quer participar da live.
Está aqui atrás. A dificuldade em oferecer resistência, né? A criança é mais maleável, é mais moldável, né? É mais fácil de manipular, principalmente se é uma criança que já está numa situação de abandono, de descaso da família, de vulnerabilidade, né? A criança, ela oferece pouca ou nenhuma capacidade de resistência. Dependendo da idade dessa criança, ela não vai saber nem de onde ela veio, ela não vai nem saber quem é a família, ela não vai nem saber direito o nome da família. A criança, ela é mais fácil, muito mais fácil dela ficar sem referência. Então, quem que ela vai tomar por referência? O algoz dela, né? Então, é muito mais fácil você traficar uma criança, pegar uma menina pequena, aí, 10, 12 anos, do que você pegar uma mulher adulta. A mulher adulta vai oferecer muito mais resistência, né? Em termos de Brasil, eu peguei alguns dados, eu não vou ficar dando muitos números, porque isso não entra na cabeça, né? Quem quiser ver esses números, tem um relatório de dados do Ministério da Justiça. Esse relatório foi feito entre 2012 e 2016, é um relatório bastante completo, um relatório muito bem feito, tem ali as definições, definição do que é o tráfico no Código Penal, no ECA, todos esses números levantados no Disque 100, no Disque Denúncia, no 180, levantamentos do próprio Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho, tem um levantamento bastante interessante. O Brasil fez um trabalho muito interessante nesse sentido. O Brasil, ele é signatário de tratados internacionais, como esse protocolo de Palermo, que trata do tráfico humano, em especial o tráfico de mulheres e crianças. E entre 2012 e 2016, ocorreram no Brasil, isso em registros, tá, gente? Esses números que eu estou falando aqui, esses números são muito maiores. Tá? Só que, em números oficiais, 175 mil casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Isso representa 4 casos por hora. 4 casos por hora. 102 ocorrências de tráfico de crianças em 2018. Só em 2018. Esse dado é do Disque 180. Nos dados do Disque 100 de 2018, a gente tem números bastante aqui tristes, né? Do Ministério dos Direitos Humanos. Saiu uma matéria no jornal o Globo recentemente que fala que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos constatou que quase 90% dos casos de violação sexual de crianças e adolescentes ocorre dentro de casa. A gente tinha um dado aí do IPEA de 2014 que era em torno de 70%. Esses dados levantados pelo Disque 100 em 2018 dão conta de que é quase 90%. Isso é muito, muito grave. A Vanessa acho que vai abordar isso, né, Vanessa? Essa questão do abuso intrafamiliar, né? Isso. E esses números que tem aqui do Disque 100 são números muito alarmantes, porque eu vou colocar aqui, né? Isso a gente sempre lembrando, são dados oficiais, né? Os dados extraoficiais a gente não tem, porque a gente sabe que aí só em torno de 10% desses crimes chegam ao conhecimento do Estado. Né? Se a gente fizer um cálculo aí, a gente vai ter um número infinitamente maior, né? 17.093 denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Aí, 17 mil denúncias. 13.418 de abuso e 3.675 de exploração sexual. Cerca de 73% das denúncias são de meninas. 18% são meninos e cerca de 8% não foi informado. E menos de 10% dos casos são denunciados, né? A gente tem também a questão de que o Brasil, infelizmente, o Brasil não tem cumprido as metas que ele se propôs a cumprir com a assinatura do protocolo de Palermo, né? E principalmente o combate do tráfico de crianças na fronteira é muito deficitário. A incidência de tráfico humano, de tráfico de crianças é muito maior na região norte, que é a região de garimpo. Tem o caso das meninas balseiras aí, que recentemente gerou uma polêmica grande, né? Das meninas que vão aí nos barquinhos lá até as balsas,
obrigadas aí infelizmente, são vendidas, né, por um prato de comida, em troca de alguma coisa aí para ajudar no sustento da família. E a região Nordeste, que é uma região de alta concentração de turismo, essas regiões são as mais problemáticas, né? Um outro dado que tem aí também é que, com a construção de Belo Monte, houve um aumento de 60% da exploração sexual infanto-juvenil na região Norte. E lá da região Norte, um outro dado importante, né? Que muitas vítimas, elas saem do Brasil para exploração por lá. E muitas dessas vítimas são mulheres trans. As mulheres trans são muito traficadas para a exploração sexual fora do Brasil. Eu aconselho vocês a verem aqui no YouTube um vídeo da Luísa Marilac. No canal da Luísa Marilac, ela tem 2 vídeos falando a respeito disso, né? Sobre o tráfico de mulheres trans, de mulheres travestis, que sai dentro e fora do Brasil, né? A exploração sexual dessas pessoas. A gente tem muito tráfico interno também, né? Tem uma matéria também que fala sobre casos, um caso muito interessante de meninos gays, pobres, que são traficados do Nordeste, principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, e são obrigados a se prostituir nas ruas, menores de idade, adolescentes, né? E muitos desses meninos, inclusive, acabam fazendo transformações no corpo, né? Para ganhar mais dinheiro, e acabam endividados e escravizados, né? Acabam tendo que continuar na prostituição para poder pagar as dívidas dessas transformações aí de cirurgias plásticas, de silicone, que colocam no corpo. Isso, gente, está tudo público na internet, são matérias jornalísticas, são dados que a gente tem aí, a gente não está inventando nada aqui, tá? Isso está tudo... isso foi um levantamento aí de dados públicos que a gente fez, tá? O tráfico no Brasil também é muito comum para a exploração do trabalho doméstico, né? Meninas, né? As meninas ajudantes domésticas, né? A menina estudante, né? Vamos pegar a menina para estudar, chega lá, escraviza a menina no trabalho doméstico, né? O tráfico de meninos é um problema bastante comum, mas ele é pouco visto e ignorado. As questões sexuais ligadas ao homem, existe também tráfico sexual masculino, em menor grau, mas existe, mas é uma coisa de pouca visibilidade, né? A gente tem questões culturais, né, aqui no Brasil, eu estou falando em termos de Brasil, mas isso também no mundo, né? Existe uma visão distorcida do trabalho, né? A Constituição, ela diz que o trabalho é um direito. Você tem o direito a trabalhar para você ganhar o seu sustento. O trabalho, ele não é um mero dever, né? O empregado, ele não é um cara que está só cumprindo o dever, é um direito que ele tem de estar trabalhando para conquistar o seu sustento. E o empregador, ele não é uma pessoa benevolente que empregou um pobre coitado para trabalhar, não, é uma relação ali financeira, né? E é uma relação que é protegida pela lei, mas existe uma visão distorcida do trabalho como assim, o importante é estar trabalhando, né? Aquela velha frase, né? Melhor trabalhando que roubando. E nisso naturaliza-se a exploração, principalmente das crianças. Existe uma visão também. Oi? Não, eu ia comentar contigo, tu estava falando dessa parte de, principalmente que se vê assim, trazer uma moça do interior para trabalhar em casa, né, dar oportunidade de dar emprego, e eu acho que isso é a parte mais cruel que a gente vê, porque são maldades cometidas com uma boa desculpa. Sim, com base cultural, né? Quando a gente fala em cultura, né? Se surpreendeu essa semana que saiu uma notícia aqui do TJ, de uma mobilização que eles estão fazendo para facilitar a adoção internacional de crianças. Né? Sim. E isso nos trouxe muita preocupação, assim, porque aqui no Rio Grande do Sul acontece, a gente sabe que em outros locais também, a forma como as crianças são retiradas da família é uma coisa absurda, assim. Vai um assistente social, pelo entendimento dele, aquela criança não pode ficar lá, não está bem cuidada. Muitas acabam indo para abrigos e até morrendo. A gente teve um caso muito sério aqui no Rio Grande do Sul.
e nos últimos anos, né? E outros casos, as crianças simplesmente desaparecem em 2, 3 meses, principalmente as crianças mais bonitas, são dadas em adoção, não existe um controle sobre isso, e é isso tudo, né, com aquela capinha do melhor interesse da criança, né? As Sim, famílias não é dado nenhuma estrutura para a família recuperar essas crianças. Sim, é a criminalização da pobreza, né? Exatamente. Sim, os pais são criminalizados por serem pobres, né? E ser pobre não significa maltratar os filhos, né? Isso é um absurdo esse pensamento, né? Sim, A criança quer estar com a sua família. Isso é uma violência existem contra a criança. necessidades muito maiores do que as necessidades financeiras, né? Sim, E é isso que o nosso Estado e o nosso judiciário não enxerga. A gente viu, eu vou te interromper um pouquinho, vou passar para a Vanessa e depois a gente volta, né? E quando a gente marcou essa live, a gente ouviu bastante comentários sobre ser um tema muito forte, né? Que a gente foi muito corajosa de trazer isso, que é um tema muito delicado, muito chocante. E o objetivo é chocar mesmo. É falar incessantemente sobre abuso de crianças, sobre tráfico internacional, sobre qual é a realidade das crianças no nosso país, no mundo. Né? A intenção é incomodar tanto as pessoas que façam com que elas saiam da sua zona de conforto e entender que a responsabilidade pela vida das crianças é de toda a sociedade. De entender que cada vez que tu cala sobre um abuso, tu está sendo conivente, tu está sendo cúmplice do que vai acontecer com aquela criança, que uma criança abusada não se recupera mais, isso causa problemas na vida adulta, ela acaba né, sendo provavelmente, a gente tem pesquisas de que adultos vítimas de assédio moral, por exemplo, no trabalho, né, muitos sofreram abuso sexual na infância. Sim, sim. Isso é revitimização, né? Revitimização. Eu estou terminando já esse raciocínio, falta muito pouquinho para terminar. Essa questão que você falou da criança, né? De ela. A gente, culturalmente, a criança não é vista como sujeito de direitos, ela é vista como propriedade, né? A gente ouve muito essa coisa, né? A criança é dos pais, eles fazem o que eles quiserem. Né? Isso é um pensamento extremamente perigoso, né? Isso é uma coisa muito bizarra, e é um pensamento colonial, né? O nosso país ele foi fundado aí sobre o casamento infantil, né? O estupro de meninas indígenas, depois, posteriormente, meninas negras, né? Escravização do indígena, escravização do negro, aquele imaginário, né, que a miscigenação do Brasil foi uma coisa legal, né, e miscigenação é uma coisa legal, sim, é muito bom miscigenação, né, inclusive fortalece as gerações, né, fortalece a genética, mas não na base do estupro, não na base da obrigação, não na base da política de branqueamento, da política eugenista, né, não nessa base. E a mentalidade brasileira precisa mudar, a gente precisa se livrar dessas amarras coloniais, né, porque senão a gente não vai avançar, principalmente nessa questão dos direitos humanos, né? O Brasil tem, infelizmente, o Brasil, não só o Brasil, quando a gente olha e começa a ver coisas de fora do Brasil, a gente vê que a visão dos direitos humanos é uma visão muito distorcida, as pessoas não sabem o que são direitos humanos, né? As pessoas acham que direitos humanos é só aquela coisinha da pessoa certinha, boazinha, que anda na linha, e não é nada disso, direitos humanos é para os seres humanos, né? E envolve principalmente os mais vulneráveis, né? Os mais vulneráveis, dentre os vulneráveis, são as crianças e os adolescentes, né? Só vou falar um pouquinho do Código Penal, né? Que o Brasil, ele criminaliza o tráfico humano. Em 2016, a gente teve mudanças recentes na lei, foram mudanças positivas, teve algumas coisas um pouco estranhas, mas é uma lei importante, foi uma mudança que tornou essa lei mais abrangente, né? Basicamente, o artigo 149A do Código Penal, que define o tráfico de pessoas, também é uma definição muito parecida com essa definição da ONU. A pena é de 4 a 8 anos de prisão, e tem uma curiosidade nessa pena, aí, um comparativo que nós vamos fazer aqui no finalzinho, né? A pena é aumentada se o crime for cometido contra menores de idade. Se o crime for cometido por funcionário público, também tem aumento de pena, né? No exercício da profissão ou em razão dela. E uma coisa interessante, né, tem a redução de pena também, é um crime abrangido pela redução de pena, né, em caso de réu primário, e se a pessoa não compõe a organização criminosa, é o mesmo critério do tráfico de drogas, né. E uma curiosidade aqui que eu quero deixar para vocês pensarem, né,
O tráfico de drogas, ele prevê de 5 a 15 anos de cadeia. O tráfico de pessoas, de 4 a 8 anos. Que absurdo. É para se pensar, né? Isso é uma crítica que em todos os artigos de todos os juristas que eu li, eles fazem essa crítica. Então, eu acho que é importante a sociedade pensar quais são as nossas prioridades, né? Então, depois eu gostaria só de dar uma pincelada numa outra questão legal, mas eu vou deixar para o finalzinho, em um minutinho eu faço a consideração, tá bom? Obrigada, gente. Então, bom dia, Vanessa. Bom dia, Lê. Queria te pedir também a mesma coisa para falar um pouquinho, né, da criação do movimento, né, de como é que é esse trabalho, antes de tu fazer a tua fala. Seja bem-vindo ao Coletivo Voz Materna. Muito obrigada. Eu sou a Vanessa Lima e eu fundei o Mila a partir da necessidade de se tocar mais nesse assunto, até porque eu fui abusada na infância também, e se eu tivesse, na ocasião, as informações que eu tenho hoje, as coisas teriam sido bem diferentes, né? Então, eu percebi essa necessidade de levar informação para as pessoas, às vezes uma simples coisinha que você fala já é motivo para a pessoa alertar em relação a algum problema que está acontecendo em casa. Enfim, eu acho muito importante essa coisa de levar mesmo o que tem acontecido, como acontece, para que as pessoas tomem conhecimento desse problema tão grave que é o abuso sexual e que muitas vezes não é percebido, tá? E eu gostaria de começar esse bate-papo até com uma pergunta que, embora pareça assim, bastante básica, né, mas assim, eu percebo que quando eu converso com as pessoas, muitas não sabem de fato qual é o significado do abuso sexual, né? O que é para você o abuso sexual? O que você entende, né, pelo abuso sexual infantil. E acredito que, assim, inevitavelmente, o primeiro pensamento que todo mundo tem é o seguinte: o abuso sexual é a penetração. Concordo, né, plenamente, mas e as outras formas de abuso? Que são muitas, né? Essas, a gente não pode deixar de falar delas, porque, na realidade, existem infinitos tipos, vários graus de abuso. O ato da penetração é uma das formas de se abusar, e eu até peço desculpas aqui agora, porque caso eu use algum termo pesado, né, porque nós não podemos mais medir palavras em relação a esse assunto. Não se pode mais falar meias verdades, né? A verdade é essa. A gente tem que tratar o assunto com a gravidade que ele merece. Então, eu penso assim, além da penetração, o abuso também consiste no sexo oral com a criança. É muito pesado a gente falar isso, né? Mas, infelizmente, é a realidade. Então, o sexo oral com a criança, carícias inadequadas, atos libidinosos em partes que não devem ser tocadas. E a criança, ela não é instruída, né, muito menos alertada para reconhecer a diferença entre o carinho e o abuso, né? A verdade é essa. Para ela, quando isso vem de pessoas que ela conhece e confia, se torna uma coisa natural, para ela é normal,
Isso. De repente, ela está sendo abusada, ela está sendo molestada, mas para ela aquilo é normal, visto que esse carinho, entre aspas, né, está vindo de um pai, está vindo de um tio, está vindo de um avô, quando, na verdade, o abuso está acontecendo ali, certo? E aí me vem à cabeça um trecho de uma palestra do promotor Cazé, que eu assisti há um tempo atrás, onde ele relata, durante o momento em que a criança estava sendo ouvida, né, ele contou que o pai, né, fazia todo tipo de atrocidades com a menina, e nesse depoimento a menina foi contando, e tanto o juiz presente como os promotores foram ficando estarrecidos com a gravidade da coisa. E a criança, evidentemente, percebeu essa perplexidade das pessoas presentes, né? E a um determinado momento ela pergunta: mas não é isso que todo pai faz com o filho? Enfim, para ela, na cabecinha dela, na inocência dela, aquilo era um comportamento normal de todo pai em relação a uma filha, porque a vida toda aconteceu daquela forma para ela, então ela não via a situação como sendo um abuso, né? E como para ela aquilo parecia assim, muito normal, né? E aí no meu ponto de vista, eu vejo assim, para mim entra aí uma parcela muito grande de culpa da família, né? Do ambiente em que essa pessoa, essa criança está inserida, né? Eu acho que nós estamos falando aí das escolas também, das igrejas, da casa de vizinhos e principalmente no próprio núcleo familiar, né? Que é nesse núcleo onde acontecem os maiores casos de abuso sexual. Né? A gente tem aí uma estatística aí de 75,9% de abusos que acontecem dentro de casa, ou seja, os abusos intrafamiliares, né? Que são praticados por pais, por avós, por padrastos, tios, primos, enfim, pessoas ligadas àquela criança e pessoas da confiança da criança, né? É muito natural que os pais pensem: meu filho dentro de casa está seguro, está protegido, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que o ambiente familiar, hoje, ele é um dos locais mais perigosos para que aconteça os abusos, é um local muito propício para que a criança seja abusada, né? Porque geralmente são pessoas de alta confiança, né? E ninguém vai desconfiar delas. E eu fico até assim. A gente fica perplexa, né? Perplexa. É difícil falar sobre esse assunto. É triste demais. Porque o abusador, na verdade, ele é cuidadoso, ele é muito cauteloso, e isso é um dos principais fatores que dificultam essa identificação, né, do abuso exatamente, porque ele não deixa marcas aparentes, né? Eles são extremamente inteligentes,
agem de forma a não deixar vestígios dos seus atos, né? E geralmente são carinhosos, brincalhões, escolhem suas vítimas e se aproximam delas, às vezes com pequenos agrados, né? Um doce, um chocolate, um brinquedo, e tudo isso para fazer, para enredar a criança numa conquista, né? Para que ele chegue ao objetivo dele, que é abusar daquela criança. A criança, mesmo por não entender, ela passa a acreditar que aquilo é carinho, que aquilo é normal, né? Ela, como não tem o discernimento do que é carinho e do que é abuso, ela entende aquilo normalmente com uma naturalidade gigantesca. E só que, de repente, né, num determinado momento, a própria criança começa a entender, a se sentir incomodada com esse tipo de abordagem, né? E começam as mudanças de comportamento, começam a chamar a atenção de alguma forma, a regredirem, às vezes, na escola, ou em algum comportamento mesmo dentro de casa, no seu dia a dia, enfim. Mas, ainda assim, com todos esses indícios, né, as pessoas acabam não se dando conta disso, né? E então, um esforço assim sobrenatural, né? Eu falo isso porque é o que eu tenho visto, é o que eu tenho acompanhado, né? No esforço sobrenatural, ela verbaliza isso. Ninguém acredita, né? A própria família não acredita nessa criança. Então, o que acontece? Né? Coloca-se em xeque a palavra dessa criança, né? E infelizmente, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, a criança não tem voz, não existe credibilidade na palavra quando a vítima é uma criança. E aí eu deixo aqui a minha crítica ao ECA, porque quando do artigo 4º, onde lê-se que é direito assegurado com prioridade absoluta, né? Repito, prioridade absoluta, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, etc. E a garantia dessa prioridade compreende, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, então eu vou ler essa parte aqui. A garantia dessa prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Não acontece. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Também não acontece. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Ou seja, no meu entendimento, a grande maioria de tudo isso só fica no papel, né? Esses direitos deveriam ser assegurados pelo poder público,
pela família e a sociedade em geral, mas na prática isso não acontece. 40% da população brasileira se declara pouco ou nada informada sobre os direitos da criança. Isso é muito grave, né? 40%, gente, não tem noção do que acontece. E aí eu quero abrir um parêntese para fazer uma analogia aqui, correndo até o risco de ser mal interpretada e criticada por isso, mas eu peço que ouçam atentamente antes de julgarem, né, o que eu vou falar. Nós estamos aí todos os dias diante de crimes de racismo, abuso de poder policial, crimes de intolerância religiosa, inocentes sendo mortos dentro de casa, nas portas de suas casas, né? Crianças levando tiros nas ruas, nas escolas, enfim. E cada vez que um caso assim acontece, o mundo se levanta, né? As pessoas se mobilizam em atos de protesto, o que é justo, tá? Eu quero que isso fique bem claro, é justo, é legítimo esses atos, mas até porque nós temos o dever de protestar pelas injustiças, né, e desigualdade social e lutar pelos nossos direitos de cidadão. Mas, na mesma proporção que matam pessoas negras, que abordam cidadãos com truculência nas ruas, destroem templos religiosos e balas perdidas encontram crianças, uma infinidade de outras crianças estão sendo todos os dias mortas em vida. Como assim? Através do abuso sexual. E ninguém fala nada. Ninguém se levanta por uma dessas crianças. Ninguém muda foto de perfil de Facebook. Ninguém sai às ruas para protestar, né? Uma criança de 7 meses foi encontrada num motel em Manaus com um médico, né? 7 meses, essa criança. E é muito comum você encontrar fóruns de debate na internet, né, no mundo da web, fóruns com o nome do tipo anal com bebê, bebês gostosos, né? E num desses fóruns existe uma troca de mensagens entre dois pais, né? E coisas impressionantes do tipo um pai falando para o outro que a esposa estava grávida, mas ele já estava pesquisando sobre anestésicos e pomadas para usar nesse bebê, porque a partir do 6º mês de vida ele já podia fazer sexo anal com essa criança. Isso não é dedução, isso não é invenção, isso, inclusive, foi dito pela a ministra Damares Alves, numa das audiências públicas, né? Então... Fake news, né, Vanessa? Hã? Fake news, né?
Fake news, né? Desculpa te interromper, mas eu tinha que te interromper. Fake news da Damares, né? Pois é. Mas, então é isso, assim, o comércio de pornografia infantil no Brasil, gente, e no mundo, tem movimentado o mercado, né? Um vídeo de abuso de um bebê pode custar até 50 mil reais, certo? E aí eu pergunto, onde é que estão essas pessoas para se levantarem contra isso? Né? Onde é que estão as vozes para gritar por justiça por essas crianças? Né? A gente não vê isso acontecer. Não tem, não existe esse tipo de manifestação, não existe esse tipo de protesto, né? Cerca de 3 semanas atrás, uma criança de 9 anos pediu ajuda, pediu socorro, através de um áudio de WhatsApp para uma tia, e essa criança, ela era estuprada desde os 4 anos de idade, né? E estuprada pela mãe e pelo padrasto, em Contagem, uma cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que é onde eu vivo. E, como sempre, a cultura que a vítima é sempre a culpada, né? Na gravação, a garota implora para a tia que não sinta nojo dela por ter sido abusada, por ter sido estuprada, né? E, assim, é tão arraigado isso nas pessoas, de que a vítima é sempre culpada, que ela acaba pedindo desculpas por uma coisa que ela não tem culpa, né? E o interessante é que essa criança só fez essa denúncia de abuso por medo da irmã caçula, de 2 anos, né, ser estuprada também. Então, só por isso, essa criança relatou esse problema à tia. E o detalhe que me deixa ainda assim mais perplexa com tudo isso é que essa criança é deficiente auditiva. Trocando em miúdos, a criança ocupa literalmente o último lugar na fila das prioridades. Eu vejo dessa forma, né? E essa falta de prioridade que abre para outros crimes da natureza infantil, né? Como, por exemplo, o tráfico de crianças, que a Clau falou também aí sobre o assunto. E então, assim, a negligência em relação à criança, ela causa todo esse tipo de problema, de dor, né, de sequelas da vida toda. Eu falo isso, eu já fui vítima, hoje eu sou uma sobrevivente, hoje eu sou uma lutadora nessa causa, e em poucos anos essa atividade, né, se tornou uma das práticas ilegais mais lucrativas do planeta. A pornografia infantil, o comércio desses vídeos, desse material, né, disseminado aí na internet, na deep web, enfim. E eles estão, assim, essas pessoas, esses criminosos, gente, eles estão infiltrados em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais.
não existe um perfil, não existe alguma coisa que indique, este aqui é um pedófilo, este aqui não é. Isso, a questão da pedofilia, do abuso sexual, ele não é só contra as meninas, não. Atinge também os meninos, né? Só que aí, quando a gente vai olhar os gráficos, muito diferente a quantidade das meninas abusadas e dos meninos. Mas aí, para mim, entra a questão da subnotificação, né? Muitas vezes, se acontece com as meninas, imagina com os meninos, né? A família não quer expor um garoto a uma situação dessas, por uma série de preconceitos, né? Que esse garoto vai sofrer, né? A questão da sexualidade, que pode ser colocada em dúvida. Então, eu acho que é preciso rever tudo isso, nós temos que voltar nosso olhar para esse problema, esse mal, porque está aí na nossa porta, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, enfim, o abuso, quando chega e bate a sua porta, ele não escolhe classe, ele não escolhe raça, ele não escolhe nada. Eu separei aqui uma frase que eu achei muito interessante e que eu queria ler aqui, que é o seguinte: não devemos deixar crescer entre nós a cultura da indiferença, sob pena de todos pagarem um preço mais alto do que já estamos pagando com essa desagregação e insegurança social. Infelizmente, a indiferença tem se instalado no meio das pessoas que fingem que não veem o que se passa à sua volta. E é isso que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo num mundo onde, além de todos os problemas que nós estamos passando, ainda tem a negligência contra a criança. Ninguém quer ver o abuso. Quando se fala de abuso sexual infantil, é muito comum a gente ouvir: não quero nem ver, não quero nem ouvir falar, né? Eu já ouvi alguns comentários, mensagens por direct, falando que o Instagram, o Instagram do movimento, né, que eu tenho, é um Instagram pesado, só tem notícias ruins, né, que eu deveria mostrar o lado bom da coisa. Onde é que existe o lado bom da coisa, gente? Se alguém souber aí, por favor, me mostre, porque eu não consigo ver o lado bom do abuso. Bom, eu tinha para falar isso, e claro que eu programei muitas outras coisas, mas a gente acaba se emocionando, se perdendo, né, nos pensamentos, e é isso. Então, a gente também ouve muito isso, né? As notícias mais pesadas normalmente vão para a página do coletivo, e algumas eu replico na minha página pessoal, da família, principalmente. Tu tem que parar de falar um pouco disso, tira isso da tua cabeça. Enquanto a gente está fazendo essa live, dezenas de crianças estão sendo abusadas. E a única forma de evitar isso é passando informação.
É. Nós tivemos vários comentários aqui, claro que a gente não vai citar os nomes das pessoas, que vai nesse sentido, se eu soubesse disso, talvez eu não teria sido abusada. Da importância que é passar essa informação para os adultos, mas também para as crianças, desde a infância, na escola, né, ensinar sobre o seu corpo, ensinar sobre consentimento, né, até nas próprias brincadeiras com os amiguinhos a gente já começa a ensinar, mesmo que não tenha nenhum cunho sexual, né, mas que tudo depende do consentimento, né. Gostei da tua fala também em relação ao ECA, né? No ECA agora tem várias lives em comemoração aos 30 anos do ECA. Comemorar o quê, né? Tu participa dessas palestras, assim, a palestra sobre o ECA e sobre combate à pedofilia é a coisa mais linda de ver, né? Tu ouve falas maravilhosas, o problema é que nada daquilo funciona. Né? A gente vê, assim, tem notícias de várias operações que passaram meses, né, forças da Polícia Federal atrás de grupos, e quando consegue prender, prende uma meia dúzia, que fica pouquíssimo tempo preso quando fica, né, isso também a gente tem um problema enorme com o judiciário, assim, que escolhe o que ele considera prova ou não, né, como tu mesmo disse, a palavra da vítima tem validade, exceto quando cruza a porta do judiciário, né? O crime de abuso sexual, tanto para criança quanto para adulto, para mulher, né, que são muitas vítimas, é um dos poucos crimes que a vítima que tem que provar que não está mentindo, né? Não é a outra parte, assim. E eu queria voltar um pouquinho aqui, que eu falei sobre as adoções, né, a Nelise Marcondes até me alertou, que eu falei sobre, que as crianças mais bonitas são adotadas, né, claro que todas as crianças são bonitas, né, principalmente no Brasil, que a gente tem uma diversidade, assim, de raças, né, só que a gente sabe também que nós somos um país colonizado, e que as pessoas ainda têm essa visão, que tentam sempre se enquadrar em algum padrão de beleza, a gente sabe que a maioria das crianças adotadas não é por meios afetivos ou adotado como filho, né, e não existe nenhum controle sobre isso, e muitas crianças acabam atingindo a maioridade sem conseguirem ser adotadas, né, a gente sabe de casais que adotam criança assim como eles saem para comprar um carro ou adotar um cachorrinho, né? Porque todos os amigos têm e eu também quero. Né? E assim, a gente tem que trazer cada vez mais esse assunto, como eu falei no início, assim, até as pessoas dizerem que eu não suporto mais isso, e daí a gente vai dar a resposta. Bom, que bom, esse é o ponto que a gente queria que todo mundo tivesse chegado, agora vamos entrar junto nessa luta, vamos cuidar melhor, assim, daquele vizinho que olha estranho para as crianças, ou que quando as crianças vão brincar na pracinha, vai lá, né, mexer nos seus órgãos genitais, e que todo mundo acha, coitado, né, ele é meio bobo, é meio doentinho, não existe isso. Não existe. Se ele é doente, vai se tratar, né, e pedofilia não é doença, mas pode ser algum outro transtorno, né, E o estrago que isso traz na sociedade, a gente está tendo uma pandemia de abuso de criança, né, de tráfico de criança, as pessoas dizem, mas é que agora é mais difundido, né, não é que não existia tanto assim, não, sempre existiu abuso de criança, só que agora tem cada vez mais, e é importante citar que uma criança abusada que não conseguiu, alguma das crianças abusadas que não tiveram um tratamento, que não conseguiram, ninguém se recupera, né, na verdade, mas algumas conseguem conviver com aquilo, podem se tornar futuros abusadores, né, então se a gente não combater isso agora, na verdade a gente está estimulando que se crie cada vez mais e que se chegue a um nível incontrolável, que é onde a gente está agora, né. Alessandra, essa questão do menino se tornar abusador, isso tem a ver com a cultura do estupro. Sim. Porque o homem, ele é socializado dessa forma, né? Ele é socializado com aquela ideia de que ele tem direito de acessar os corpos das mulheres e das crianças. Isso é cultural, gente. Isso é cultura do estupro. Por que falam, mas a mulher é estuprada e ela não vira abusadora? Isso é socialização.
né? A socialização masculina e a socialização feminina, a socialização masculina para dominação e a socialização feminina para submissão. Uhum. Né? Isso nós precisamos mudar. Então, quando a gente fala em masculinismo, em cultura do estupro, em cultura machista, é disso que a gente está falando. E as pessoas não entendem. Né? Então, é importante que isso fique bem destacado aí. A gente vê muitas críticas, e por isso que eu fiz questão de convidar pessoas e páginas feministas para falar sobre isso, porque, assim, pouco se fala do abuso de meninos, né? E dizem que as feministas protegem as mulheres e as meninas. Mas Nós quem falamos. é que vai... né? Nós falamos. Mas, na verdade, quem vai proteger o menino do abuso também as feministas. Né? Tu não vê grupos de homens agora que estão iniciando alguns grupos que falam sobre masculinidades, né? A gente tem aquele, agora me fugiu o nome, mas eu sei que tem um grupo bem importante ali que fala exclusivamente de abuso de meninos, né? Logo vai me vir o nome, eu coloco ali para vocês. E é isso, assim, apesar das pesquisas, algumas mostram que o número entre meninos e meninas é quase igual, e eu acredito que o número de meninos que são abusados na infância e que não se sabe é surpreendente. Eu vou citar um caso, assim, meu filho deveria ter uns 5 anos, eu estava na casa de uma vizinha que tinha um filho de uns 11 anos na época. E a gente tomando um chimarrão ali, né, aqui do sul, todo mundo toma chimarrão. E se ouvia o guri contar, como se fosse motivo de orgulho, que eles tinham pegado e estuprado um outro menino da vizinhança que até tinha problemas mentais. E como se fazia isso corriqueiramente. Eu sei que acontece muito. Eu tenho muitos amigos, né, adultos hoje que contam isso, que passaram por isso no colégio. Né? Mas como se ensina para os homens que isso é uma vergonha e que ao ser estuprado tu deixa de ser um homem, então acaba sendo escondido, né? Muitas pessoas conseguem conviver com isso e outros acabam externando de outra forma e se tornando abusadores na vida adulta, né? Eu gostaria só de puxar um gancho no que a Vanessa falou sobre a questão do abuso sexual intrafamiliar, né? Existe o tráfico sexual intrafamiliar. Quando a Vanessa falou sobre o bebê abusado, sobre os vídeos da Deep Web, isso é tráfico sexual intrafamiliar, né? A gente tem hoje no Brasil um sistema legal muito conflituoso, né? A gente tem aí a lei de alienação parental que conflita com o ECA, conflita com a Constituição, com o próprio Código Penal, né? A gente sabe que nem todo homem que lança a mão dessa lei é um abusador, né? Longe disso, a gente sabe muito bem disso, mas há muitos casos em que essa lei é usada, assim, para livrar a cara de abusador. Né? E como é que nós vamos proteger as nossas crianças? Nós temos uma lei que propicia que a criança seja entregue pelas varas de família aos pais abusadores. Né? E em muitos desses casos, há sim o tráfico sexual intrafamiliar, porque a criança fica à mercê do abusador em casa. E existe um mercado atrás disso. Né? Isso precisa ser falado, e essas leis precisam ser revistas, revogadas, né? E uma outra questão também, né, que eu gostaria de colocar aqui, colocar até um testemunho, né, que rapidamente aqui, o juiz Robert Lung, eu acho que aqui no Brasil ninguém conhece a história dele, o juiz Robert Lung é um homem que luta aqui, tem o Wilson Domingues, né, tá falando aqui sobre a Quebrar o Silêncio de Portugal, eu conheço, viu, Wilson, a Quebrar o Silêncio, realmente é um trabalho muito interessante de homens, é muito interessante mesmo, né. E o juiz Robert Lung, ele faz um trabalho nessa linha, ele foi traficado pelo pai dos 6 aos 10 anos, ele era trocado por outros meninos, o pai não abusava dele, mas o pai cedia ele a outros homens para abusar dos meninos desses outros homens, então era um tráfico mediante droga, o pai, mediante troca, e o pai também trocou ele por dinheiro, né, o pai também prostituía ele, e isso só parou aos 10 anos porque irrompeu a epidemia da AIDS. E aí, como é que ele ia explicar o filho dele com AIDS? Então, ele parou. E ele disse isso ao menino ainda. O Robert Lung diz isso na matéria, né? Mas esses abusos duraram aí até os 16 anos, né? Porque ele parou de comercializar o garoto, mas tinha um cara especificamente que vinha estuprar o garoto periodicamente. É uma história apavorante. E ele fala sobre o silêncio, né, do abuso.
intrafamiliar e também do abuso de meninos. Esse juiz, ele tem um trabalho nos Estados Unidos, inclusive criando casas-abrigo para garotos que são vítimas desse tráfico, não só do tráfico sexual, mas de outras formas de tráfico, né? A casa que tem lá na cidade dele já está lotada. Isso significa que a subnotificação desses casos é enorme, porque a gente tem, quando se fala em estupro masculino, estupro de homens, estupro de meninos, a gente tem a questão da homofobia, né? A gente tem a questão do machismo, que muitas vezes, se o menino for abusado por uma mulher, é considerado um privilégio. Se ele for abusado por um homem, ele vai ter vergonha de falar por ser poder ser apontado como homossexual, né? A questão da homofobia. E também essa outra questão do tráfico sexual intrafamiliar. A gente tem alguns textos que falam sobre isso e fala sobre a movimentação de dinheiro que tem em torno disso. Eu vou colocar um resumo dessa pesquisa que eu fiz na página Feministas Antipedofilia, deve sair entre amanhã e segunda-feira, tá bom? Isso já está quase pronto, vai sair na página, vou colocar todos os links, todas as indicações de literatura. Eu gostaria de deixar já indicado para vocês aqui o livro, vocês só vão encontrar ele, eu acho que ele não foi reeditado, um livro... vocês vão encontrar em sebo. Tem muitos sebos na internet, eu não sei nem se tem PDF. Se tiver, a gente disponibiliza. É o Meninas da Noite, do Gilberto de Menstein. Esse livro é de 1992, né, do saudoso aí Gilberto de Menstein. Foi o primeiro trabalho jornalístico investigativo dele. Ele percorreu a rota de tráfico de meninas no centro e norte do Brasil. Esse livro foi um marco na minha vida. Esse foi um livro que abriu a minha mente para essas questões, já há muitos anos atrás, e acho importante, eu acho que todo mundo no Brasil precisa ler esse livro para entender como que é feito, como que as meninas são comercializadas no Brasil, né? Vou deixar por hora aqui essa indicação, mas eu tenho outras indicações. Eu só quero destacar aqui a presença da doutora Ana Maria Incarelli, nossa psicóloga aí, companheira de luta, e a Rap News, Rap Notícias, que é a Elizabeth, que também é uma militante histórica aí, nossa companheira da luta antipedofilia. Quero destacar aqui a presença dessas duas monstras aí da luta. Estou muito feliz de ver vocês aqui, opinando aqui, falando, né, e também quero ouvir vocês em breve, né, em breve nós vamos ter a doutora Ana também aí fazendo live, né. E, Elizabeth, muito obrigada aí por tudo que você tem feito aí pra gente, tudo que você tem passado de informação, e quero agradecer a vocês aí super por essa live, gente, muito obrigada, eu não tenho nem palavras para agradecer. Esse é um assunto que me emociona muito, essa questão da criança. Eu sou mãe de um adolescente, isso para mim é uma questão muito cara, e eu gostaria que toda feminista abrisse os olhos para essa questão, porque nós ainda temos muita cegueira no meio feminista, né? A gente sabe que o feminismo é um movimento de valor, diferentemente do que muita gente fala por aí, mas nós ainda temos lacunas, e nós precisamos preencher essas lacunas, com a luta materna, com a proteção infantil, né? E só mais uma coisinha que eu gostaria de falar. Pandemia aumenta abuso sexual intrafamiliar, aumenta o comércio de criança intrafamiliar. E uma coisa muito importante nessa pandemia é se observar a questão do EAD infantil. O Brasil tem projeto de consolidação de EAD infantil, Weintraub saiu, mas deixou o projeto lá. Ministra Damares, infelizmente, está promovendo EAD infantil. EAD infantil é uma forma de facilitação do abuso sexual infantil. A criança fica muito mais tempo em casa, a criança perde contato com a escola, a criança perde canal de denúncia. A escola é um dos principais canais de denúncia do abuso sexual infantil. Se você tira a criança da escola, você tira essa possibilidade dela. Eu gostaria que vocês pensassem a respeito e divulgassem essa ideia, porque é um absurdo que um governo promova uma coisa dessa. É um atentado à infância e adolescência, é um confronto direto à Lei de Proteção à Infância, ao ECA e à Constituição Federal. Cláudio, a gente está passando para as considerações finais, né? Vou passar para a Vanessa, só pegando um gancho no que tu falou ali do dinheiro que rola no tráfico de crianças, né?
E daí a gente consegue entender da dificuldade que é aprovar leis de proteção à criança e para a mulher, porque uma boa parte desse dinheiro vai para Brasília para fazer lobby para trancar as leis que a gente apresenta de proteção, né? A gente sabe disso, a gente sabe que tem pessoas dessas redes que andam nos corredores lá comprando parlamentares para que as leis de proteção não passem ou que passem com as emendas que as tornem ineficazes, né? Outra coisa que tu fez a chamada para as feministas, nós, em uma oportunidade, ouvimos de uma parlamentar que defende o feminismo, de que pauta das mães não se encaixava na pauta do feminismo. Então, naquele momento, a gente descobriu que mãe não é mulher, né? É outro bicho. Tem gente aí que quer até abolir o termo mãe, né? Sim, bom, mas isso daria outras lives, né? Vou passar para ti, Vanessa. Eu quero pegar o gancho da Clau sobre a questão da pandemia, porque a gente viu que o número de denúncias de abuso caiu muito nesse período de pandemia, né? Então, eu tenho muito medo desses números quando as coisas voltarem ao normal, porque vai ser uma explosão de denúncias, né? Porque as crianças, geralmente, elas acabam falando nas escolas, elas acabam falando com amiguinhos, ou com alguém da confiança, alguém da família, enfim, e isso não está acontecendo. Então, quando as coisas voltarem ao possível normal, eu tenho muito medo desses números que vão ser, assim, gigantes. É isso. Então tá, eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou, a todos os outros coletivos que estão nos dando força, né? Que tem nos acompanhando, que está divulgando as nossas lives, dizer que esse é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas são muitas formiguinhas pelo país e pelo mundo, né? Fazendo com que as pessoas não esqueçam da importância desse assunto. Queria convidar vocês para curtir a página do Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, curtir a página do Mila, curtir a página do Feministas Antipedofilia, porque isso é importante para que as informações que a gente traz possam ser divulgadas, né, por lugares, assim, que as pessoas têm menos acesso. Obrigada, Clau, obrigada, Vanessa. Era isso por hoje. A nossa live sobre esse tema continua num outro aspecto, na sexta-feira, às 19 horas, com o tema pedofilia como projeto político. Né? A gente terá mais uma participação da Clau e da Brasil contra a SAP. Me deu um branco, Natasha, do Brasil contra a SAP. Obrigada de novo e bom dia a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada pela participação de vocês aí nos comentários.